Muito bom dia, amigo rubro-negro. Excelente dia, amiga rubro-negra. Estamos começando aqui mais um Fontoura News, trazer algumas atualizações do universo rubro-negro e principalmente debater aqui com você depois dessa primeira impressão. A gente costuma dizer na vida que as primeiras impressões ficam. Debater um pouco essa primeira impressão que o Jorge Sampaoli deixou no primeiro dia de treino, de trabalho ali na academia, no campo, e também na entrevista que ele deu, na coletiva que ele deu. O torcedor do Flamengo estava muito incomodado com a ideia da linha de três, dessa construção ofensiva sempre começando com uma linha de três jogadores, que muita gente chama equivocadamente de três zagueiros, mas essa construção com três, o torcedor do Flamengo ainda não entendeu o que é o futebol posicional e a grande maioria, talvez por não entender, talvez por não saber exatamente o que seja, ou talvez sabendo, mas a grande maioria não gosta desse esquema posicional, do esquema que é utilizado em vários clubes do mundo, né? Esse esquema posicional, esse estilo de jogo posicional. E são dois entendimentos que a torcida do Flamengo não curte muito, né? Tanto a saída de três como o jogo posicional. E o Flamengo traz um treinador que logo na estreia da coletiva fala, eu jogo assim, jogo num 3-2-5, às vezes num 3-1-6, isso mesmo, atacando com bastante gente, como eu já falei para vocês aqui, e é muito perto do estilo de jogo que tentava propor o Vitor Pereira. Não conseguiu, mas que ele tentava e não agradava o torcedor. Ora, eu acho que assim, todo mundo sabe a minha escolha, eu torço a apoiar treinador, eu sou da torcida, eu sou da ideia de apoiar treinador, mas ora, eu acho que essa escolha do Sampaoli, ela de cara prova uma coisa, nossa diretoria não sabe de futebol, ponto. Nossa diretoria não sabe de futebol. Aqueles que já tentaram debater comigo um dia que Marcos Braz, Bruno Spindel, etc., Landim, entendem de futebol, acho que agora fica claro que eles não fazem a menor ideia. Isso quer dizer que vai dar certo ou errado? Não. Você pode ter um treinador que consegue aplicar um método de jogo, um estilo de jogo, e você pode ter treinador que não consegue aplicar o método de jogo, teu estilo de jogo. Você pode ter jogador comprando a ideia de um treinador e não comprando do outro. Você pode ter uma coisa que é muito comum no Brasil, que é ridículo, mas que é comum, que é essa coisa do jogador jogar pelo treinador X, não jogar pelo treinador Y. Pode ser que a cobrança com o Sampaoli faça os jogadores aplicarem o modelo melhor e aí vai funcionar. Tudo isso é coisa que a gente vai analisar com o passar do tempo, mas o fato, acho que o que deixa muito claro pra gente é que a diretoria do Flamengo não entende de futebol, não sabe o que quer, tá perdida. Porque se você falar, Felipe, mas fica claro que já é um modelo que essa diretoria gosta. Você vê com o Domi, com o Paulo Souza, com o Vitor Pereira, agora com o Sampaoli, há um desenho de caminho de escolhas de estilo de jogo de futebol. Mas eles são sempre quebrados pelos que seguem. Depois vem um Ceni, um Renato Gaúcho, um Dorival. Então as escolhas que permeiam essas primeiras escolhas, essas escolhas que vêm no entre escolhas, elas mostram que são alternativas de jogo, modelos de jogo 100% diferente, mas muito diferente. E aí mostra que esses caras são perdidos, que eles não sabem o que querem, que eles não acreditam num estilo de jogo, numa filosofia, ou que eles não entendem, que é o mais óbvio que eu acho. Não é nem que eles não acreditam, eles não entendem, eles acham que a troca do treinador única e exclusivamente vai resolver todos os problemas. Bom, trazendo essa primeira impressão aqui já, aliás, eu saí falando e não pedi o like, né? Dá o like aí, é fundamental pra gente que você dê o like no vídeo, né? Eu sempre peço lá no início, eu esqueci. Errei, mas então corrige aí meu erro, dando seu like agora e claro, se você não era inscrito no canal, se inscreva. Bom, Sampaoli chegou, trabalhou, foi na academia, conversou com os jogadores e cara, alguns micro trechos da Flá TV você já vê uma tentativa de intensidade na parte física do trabalho do Sampaoli. Isso ficou muito claro, você vê longos percursos de tiro, longos percursos de corrida, você vê em vários treinos o campo, que a gente vê muita coisa de campo reduzido, esse primeiro dia você vê muita coisa em campo longo mesmo, que é para fazer o desgaste do tempo de jogo, do tamanho de jogo. Você vê um cara muito mais pilhado, você vê um cara ativo, né? Você vê o Sampaoli, isso sempre foi uma característica dele, pro bem ou pro mal.
O Sampaoli é um maluco muito ativo, então você vê ele dentro de campo dando ordem, brigando, puxando o time, armando jogadores, posicionando. Você vê claramente uma mudança de comando. Eu acho que talvez é ótimo, né? Eu acho que a escolha pelo Sampaoli, se ela funcionar 100% como eu torço e acredito, vai passar muito por esse lado enérgico do professor Jorge Sampaoli. É fundamental que o Sampaoli não perca esse estilo enérgico de comando que ele tem. É fundamental que ele seja o cara para deixar esses jogadores do Flamengo, como eu falei no vídeo de ontem, com fome o tempo inteiro. Que ele deixa os jogadores do Flamengo pilhados o tempo todo. E na coletiva do Sampaoli, obviamente a questão que viria era essa história dos 3 zagueiros, etc. Eu quero deixar uma coisa clara, que pro Flamengo, eu trouxe aqui os números do Léo Pereira, tá? Números do Léo Pereira no último jogo, contra o Curitiba na estreia do Brasileirão. Léo Pereira que, estranhamente, sempre é trocado, sempre precisa botar 2 zagueiros, etc. O Léo Pereira é tirado, sendo que ele é o melhor zagueiro do Flamengo disparado. O Léo teve 4 desarmes, né, 4 cortes, ele teve 3 interceptações, fez 0 faltas, tá? Mas sofreu 3 na saída de bola, tentando sair jogando. Ganhou 7 dos 7 duelos que ele disputou, 100% de vitória nos duelos no chão. 72 passes dos 78 que ele tentou foram certos. E 8 bolas longas de 9 que ele tentou, ele acertou 8 bolas longas, o que ajuda o time do Flamengo a sair em velocidade, o que ajuda o time do Flamengo a ganhar espaço, a atacar e a agredir o adversário com mais pressa, né? Quando o seu zagueiro consegue acertar uma bola longa, você obviamente quebrou ali já a primeira e a segunda linha, a segunda e a terceira linha do teu adversário e ganha em velocidade no seu contra-ataque, na sua transição ofensiva. Os números do Léo são muito bons e eu trago eles porque logo na estreia, na primeira entrevista, o Sampaoli falou sobre jogar com essa linha de 3. Óbvio que já voltou aos debates do nosso universo desportivo, estou aqui fazendo isso agora, porque a gente acabou de sair de uma tentativa de jogar com uma linha de 3 e que todo mundo criticou. Ora, vamos ser justos, todo mundo criticou, todo mundo falava pro Vitor Pereira, não faz essa saída com 3, acerta, etc. Ó, são 2 coisas. A primeira, essa saída com 3 do Sampaoli, a gente ainda não sabe se ela vai ser feita como o Jorge Jesus fazia a saída com 3, com o Arão voltando entre os zagueiros, ou seja, o Sampaoli pode fazer, não precisa necessariamente jogar com 3 zagueiros, ele pode fazer com que um dos volantes entre no meio dos 2 zagueiros e ele saia com 3. Ele já fez saída de 3 até com o goleiro. No Olympique de Marselha, por exemplo, fez muito a saída de 3 com o goleiro no meio dos 2 zagueiros. Mas o mais provável é que ele queira fazer com 3 zagueiros. É provável. É o mais provável para fazer o tal do 3-2-5 que ele falou ou o 3-1-6. Se for no 3-1-6, talvez seja o volante, né? Que aí você bota os seus 2 volantes e um deles entra no meio dos zagueiros e o outro faz o 1 ali na frente. Aí pode ser um pouco parecido lá com o futebol do Jesus, tirando que o Jesus não era um futebol posicional, óbvio. Então o Sampaoli fala isso e deixa pra mim, tá? Pra mim, Felipe Fontoura, claro que se o Flamengo pretende sair jogando com linha de 3, ele precisa se reforçar se a ideia dele for sair com 3 zagueiros. Porque hoje a gente só tem bem, na minha concepção, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Pra mim hoje são os 2 zagueiros que estão bem, ponto, bem. Os 2 que eu confio. O Pablo é bom zagueiro, mas não sei se é 100% e se sai jogando bem. O Rodrigo Caio não é 100%, não dá para confiar ainda absurdamente. O Davi Luiz não é 100%, não dá para confiar absurdamente. O Cleiton pouco joga. Então não sei. Eu sei que na prática, se a gente quer realmente sair jogando com linha de 3, e se os 3 desses são zagueiros, a gente precisa reforçar o elenco. Vai precisar de jogador ali naquela posição, tá? Isso é visível. Isso é o que a gente entende logo de cara. Vai ter que reforçar. Outra coisa que eu já quero trazer como primeira impressão para que a gente não fale esses 6 por meia dúzia que o próprio Cicinho botou no SBT, o Neto fazendo críticas, dizendo que o Sampaoli nunca ganhou nada no Brasil, ganhou um estadual. Primeira coisa, tirem essas ideias de ganhou. Cara, o cara treinou seleção argentina, treinou seleção chilena, treinou o Atlético Mineiro, treinou o Santos. Inclusive deu uma espetada em um dos 2, porque ele falou que treinou um time pequeno, um time grande e agora tá num gigante.
quem é o pequeno e quem é o grande? Santos ou Atlético Mineiro? Quem é? Quem é? Mas, cara, ele treinou grandes times, treinou no Olympique de Marseille, ele fez bom futebol, velho. Fez bom futebol. Onde ele passou, o futebol era bonito, era vistoso. Talvez na Argentina ele tenha tido mais problema, mas é um cara que passou em grandes lugares, é um cara que passou em grandes seleções, passou em grandes times, montou bons estilos de jogos, né? Montou um bom futebol por onde passou. Então, assim, esqueça essa coisa de título, porque o Dorival Júnior, quando chega ao Flamengo e ganha uma Copa do Brasil e uma Libertadores, tinha muito pouco título. O nosso atual treinador, campeão da América, campeão da Copa do Brasil, o atual detentor desses títulos, Dorival Júnior, tinha muito pouco título e só de estadual, uma Copa do Brasil, tinha pouca coisa de título. Então, muito cuidado com essa coisa, muito cuidado de cair nesse conto do vigário de que é título que forma grande treinador. O Fernando Diniz, pra mim, é um puta treinador e não tinha título até vencer o Flamengo agora na final do Campeonato Carioca, só tem o estadual. E se você me perguntar, eu cravo, é um baita treinador, velho. Cravo pra você aqui, talvez do futebol brasileiro o melhor, talvez dentro do futebol brasileiro o melhor treinador. É o que tem uma linguagem, tem um estilo, tem um modelo de jogo claro, consegue aplicar em qualquer elenco. Com elenco de baixa qualidade ele consegue fazer um estilo de futebol interessante. Então, essa coisa do ter títulos ou não ter títulos, desculpa, meus amigos, não me pega. O Vitor Pereira tinha títulos, grandes, como o Campeonato Português, 2 vezes consecutivas, Taça de Portugal, e não vingou no Flamengo. Então, assim, essa história do título eu sempre corto muito, velho, porque o Jorge Jesus mesmo antes daqui também só tinha os mesmos títulos do Vitor Pereira. Um currículo muito parecido com o do VP. Um deu certo, outro não deu certo. Então, eu analiso muito mais o método de trabalho e como ele vai aplicar. Mesma coisa serve quando você me pergunta aqui do 6 por meia dúzia, que é nosso título, nossa capa. A troca do Vitor pelo São Paulo é 6 por meia dúzia? Certamente não. Certamente não. A gente traz um treinador que, apesar de características de algumas semelhanças no estilo de jogo, na proposta, é 100% diferente na intensidade. É 100% diferente na entrega e um treinador que gosta, duas grandes mudanças. Ele gosta de mandar no jogo, o Vitor Pereira falou isso, mas não fez. O Vitor Pereira não conseguia mandar no jogo, não conseguia ficar com a bola. Apesar de no discurso ele falar uma coisa, na prática era outra. Ele não conseguia ficar com a bola, o time do Flamengo não conseguia ter. O Sampaoli gosta. E, para além disso, o Sampaoli, apesar de jogar no posicional, vai ter que aplicar um método que os jogadores do Flamengo não sabem fazer, que os jogadores do Flamengo, toda vez que tentaram aplicar aqui no Flamengo, eles fizeram corpo mole, eles disseram que era difícil de entender. Jogador profissional que não entende um sistema posicional. Me dá um pouco de preguiça, mas eles alegaram isso várias vezes. Todas as vezes que a gente tentou fazer isso, eles alegaram a mesma porcaria. Mas a gente não consegue fazer esse método. Isso é complicado. Mas toda vez que tentou, o fato é que a gente não conseguiu aplicar. Mas o Sampaoli, ele evita ficar usando jogador muito fora da zona de conforto dele. Ele trabalha com jogadores dentro do modelo dele, mas perto das características que deixam aquele jogador mais confortável. Então você vai ter menos choque de adaptação, você vai ter menos rixa na hora das adaptações dos jogadores e etc. Então não é um 6 por meia dúzia, o Jorge Sampaoli é outra pegada, é outra energia, e a gente já vai ver isso amanhã na Rede Globo de televisão, porque amanhã tá escalada assim a Globo, tá? Flamengo e Nublense, com transmissão da Globo, narração do Luiz Roberto, comentários do Maestro Júnior e Diego Ribas. Diego Ribas estará na transmissão, contratado para comentar os jogos do Flamengo, estará junto com o Maestro Júnior nessa transmissão, e a gente vai ver o primeiro dia do Sampaoli. Sampaoli que está tendo pouco tempo de trabalho na prática, mas que já pretende dar um choque, e a gente amanhã já pode ver alguma coisa, uma mudançazinha já clara nesse estilo de jogo do Sampaoli. É muito pouco tempo, né, para ficar claro. O Celso Unzete, peguei aqui o Celso Unzeites, é aquele Celso, o maluco do óculos, Celso Unzelt, né, que fala, Unzelt, da ESPN. Peguei algumas falas de algumas pessoas sobre o Sampaoli, né, trouxe aí a do Cicinho, dizendo que era 6 por meia dúzia, trouxe o Neto dizendo que o Sampaoli nunca ganhou nada, que é uma escolha ruim, etc. Mas trouxe a do Celso também, que diz que não tenho dúvidas que o Sampaoli é melhor treinador do que o Jorge Jesus. Ele não tem dúvidas de que ele é melhor. O Léo Bertozzi falou, Léo Bertozzi também da ESPN,
diz que conversou com pessoas que conviveram com o Sampaoli. Quem teve a oportunidade de conviver no dia a dia de treinos dele, diz que é coisa de outro mundo. É impressionante o método, como você olha para o jogo e vê resultado do treino. Porém, as pessoas falam que ele é muito difícil, tá? Muito difícil. Ainda tem o Renato Maurício Prado, que costuma ser muito crítico com os treinadores, e o Renato Maurício Prado disse, aspas, uma coisa eu tenho certeza, com o Sampaoli não vai ter mais paz e tranquilidade na Gávea para os gatos gordos do Flamengo. Aqueles caras que escolhem técnico, o Sampaoli vai botar o dedo na ferida. Agora, dependendo da ferida que ele colocar o dedo, pode passar para ele e ele acabar se queimando com a torcida. Por fim, a última que eu separei foi do André Kfouri, que falou que se arrisca, e assim ele falou, eu me arrisco a dizer que se as coisas andarem com o Sampaoli, o Flamengo tem ótimas possibilidades de fazer uma campanha mais histórica ainda no Campeonato Brasileiro, mais uma campanha histórica. Tem muitas visões, né? Tem muitas visões aqui do que pode render o Sampaoli, muita expectativa, principalmente no fato do Sampaoli voltar a tirar o máximo dos nossos jogadores. A gente viu no jogo contra o Coritiba que se os nossos jogadores quiserem, se os nossos craques, medalhões quiserem, é muito difícil para o rival. E eu acho que o Sampaoli, pelo menos essa característica, todos os comentaristas hão de concordar. O Sampaoli tira o melhor dos jogadores. O Sampaoli faz com que o jogador corra, por bem ou por mal. Não é aquela história do comprou a ideia, não é aquela história do o professor Sampaoli é nosso amigão e a gente vai jogar por ele, não. Ele tira o melhor da galera porque ele enfia o dedo na cara e fala ou você corre ou eu vou te lamber na porrada. Algo nesse sentido. Provavelmente com um pouco mais de carinho, mas na prática é quase o mesmo recado. Você tem duas opções, não é que você corre ou eu vou te botar no banco, ou você corre, eu vou entrar nesse campo e te jambrolhar na porrada. É mais ou menos essa a técnica, muito boa utilizada pelo professor Sampaoli. E aí, acho que o jogador fala assim, vamos jogar, né? Vamos dar aquela corrida, etc. Tirando a parte da piada, da porrada, o Sampaoli faz os caras jogarem e sem ser por amizade, por amor, por carinho ao treinador. Como eu gosto de você, treinador, me dá um abraço que eu vou jogar por você. Tu vai jogar pelo teu salário e vai correr e vai ralar. E se não fizer, amiguinho, você vai conhecer a fúria de Jorge Sampaoli. Você vai conhecer. Pra fechar o vídeo de hoje, antes, claro, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Bora, tô esperando. Deu like? Agora confere se você tá inscrito. Tem um botão vermelho. Não tá vermelho aí? Se ele tá vermelho é porque tu não tá inscrito, né, sem vergonha? Tu não tá inscrita, né? Viu? Botou like? Se inscreveu? Tudo certo? Ok. Então agora só fechar o nosso boletim médico do Universo Rubro-Negro. O Vidal voltou a treinar, tá? O Vidal fez a cirurgia no cotovelo, uma microcirurgia, estava com uma inflamação, tá zerado e já pode jogar, apesar de ter feito uma cirurgia, etc., mas foi uma micro, ele já pode jogar contra o Iublense, vai depender do professor, obviamente, Sampaoli. Acho que não deve ser escalado, porque acabou de voltar a treinar ontem, né? Então não acredito. Felipe Luiz segue fora com a lesão na panturrilha, segue fora até dos treinamentos. Davi Luiz está com dores musculares também, não foi para campo ontem para treinar, né? Fazer o treinamento tradicional, óbvio, o tradicional ele não fez. O Arrasca segue fazendo exercícios para transição, né? Mas já está no campo, o Arrascaeta já está no campo, já está fazendo exercício de transição. Se Deus quiser, em 1, 2 semanas ele já está de volta. O Pulgar também foi para o campo, mas ainda sem data de retorno, tá? Pulgar já está no campo, você vai ver ele em algumas atividades, mas ainda não tem data para voltar. E para fechar, o Mateuzinho, que segue no DM, esse aí também sem prazo. Esse aí não tem nenhum prazo dado pelo departamento médico. Afinal de contas, o dele foi uma fratura muito grave e fraturas primeiro precisam da recomposição óssea. Gostou, né? Caraca, que maluco. Certamente o médico tá ouvindo falou merda pra cacete. Certamente você que é médico tá ouvindo esse termo imbecil que eu usei e fala, nossa, que idiota. Mas o torcedor entendeu o que eu quis dizer. O torcedor que é leigo da medicina como eu, entendeu. O osso precisa se formar de novo ali. Gostou da técnica medicinal que eu usei, né? O osso quebrou, ele junta e ele precisa coisar. Gostou, né? Coisar é bom. Melhor do que tudo isso. Ele precisa dar aquela coisada de volta e voltar a ser um osso inteiro. Um osso só e não 2 pedaços de osso. Se ligou? Gostou? Então é isso que está acontecendo com o Mateuzinho.
técnicas medicinais do canal do Felipe Fontoura. Esquece, irmão. Tu nunca vai ver um canal que te dá aula de medicina para leigos. É só o canal do Felipe Fontoura. Gostou desse vídeo? Acha que o Sampaoli é 6 por meia dúzia? O que você achou desse primeiro papo do Sampaoli? O que você achou dessa apresentação, dessa entrevista, dos 3 zagueiros, a linha de 3? O que você achou do estilo posicional que ele vai implantar? Tá preocupado? Tá feliz? Tá contente? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Hasta lá próxima vez, porque eu fui! Uma vez Flamengo, uma vez